Bom dia, meu nome é Fabiana, sou engenheira de software aqui na Vetex e hoje nós vamos fazer o curso que nós chamamos de Tornando Sua Loja Única, que basicamente é um curso que fala um pouquinho mais sobre estilização de blocos em geral. E vamos lá. Qual é a ideia, né? A ideia é que anteriormente a gente já aprendeu, provavelmente caso vocês já tenham feito os cursos anteriores, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre os blocos que a gente tem dentro do Store Framework, como que a gente pode utilizá-los, e o objetivo agora é saber um pouquinho mais sobre como é que a gente estiliza esses blocos, porque no fim das contas eles têm em geral estilos muito similares, muito parecidos, estilos meio que padrões, mas de maneira bem genérica provavelmente os lojistas que precisam de suas lojas, enfim, desenvolverem suas lojas, eles vão precisar de uma loja um pouco mais única. Então, a ideia é que a gente possa estilizar esses componentes, esses blocos, para atender as regras de negócio do cliente, sejam regras referentes a cores, tipografia, N tipo de estilizações que podem ser feitas através da estilização desses blocos. A princípio, a gente vai utilizar dentro desse curso aqui o boilerplate, que a gente chama de Minimum Boilerplate Theme, que provavelmente vocês já utilizaram anteriormente. E, a princípio, o que eu vou fazer? Eu vou clonar esse repositório, né? Eu vou mostrar ele para vocês, provavelmente vocês já conhecem esse repositório aqui. No meu caso, eu já clonei ele, então eu já tenho ele aqui dentro do meu computador. E o que eu vou fazer é abrir esse cara aqui no VS Code. Vou maximizar aqui a tela para ficar um pouquinho melhor e voltar para cá para a gente poder continuar nosso curso. Então, o próximo passo é justamente fala sobre CSS Handles, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que, em geral, se você for olhar o código que eu vou mostrar daqui a pouquinho, o estilo que a gente tem é um estilo, em geral, pré-estabelecido. A gente já tem valores pré-estabelecidos para o estilo, e esses valores, em geral, eles ficam dentro do arquivo style.json. Então, vamos lá. O que a gente quer fazer nesse passo aqui, né? A gente quer conseguir customizar um componente em específico através de CSS Handles. E existe uma recipe aqui, que eu vou abrir aqui para vocês verem, que justamente fala sobre como que a gente pode inspecionar esses elementos através da URL do seu workspace lá com uma query string no final, que é esse carinha aqui. A gente pode inspecionar um componente, um bloco em específico, de maneira que, assim, a gente pode descobrir qual é o nome do arquivo em que ele se encontra, ou que ele deve estar, qual a classe dele e qual bloco. E a partir disso aqui, a gente pode usar essas informações para poder efetivamente customizar esse cara. E essa recipe, como eu disse anteriormente, qual é a ideia? O primeiro passo dela é justamente criar um novo arquivo dentro da pasta CSS, que é essa pasta aqui, dentro de styles, CSS, e com o nome do arquivo, que é vertex.appname.css. E a gente usa o CSS Handle desse componente que a gente quer customizar dentro desse arquivo de acordo com esse formato aqui. Então, a ideia é que a gente pega o CSS Handle, o nome da propriedade CSS que a gente quer utilizar e o valor dela. E também é importante ressaltar que, na falta de qualquer handle, a gente pode utilizar os selectors mesmo, como é o caso, por exemplo, de utilizar o global aqui para um componente name qualquer. E como é que a gente aplica esse CSS, né? A ideia é que a gente pode aplicar esse CSS a um bloco específico e não a todos aqueles blocos, utilizando o recurso block class. E esse cara, ele vai aparecer do lado do nome do CSS handle, separado por 2 traços. Então, a gente pode utilizar esse block class para poder especificar o estilo de um cara em específico. Então, vamos lá. No nosso caso, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou linkar aqui o tema para a gente, né? Então, onde eu estou na conta appliance theme, no meu workspace. Eu vou dar um link aqui para a gente poder linkar esse repositório meio que cru, né? Sem nenhum tipo de mudança, para a gente ver o que efetivamente a gente tem dentro da home desse cara. E vamos lá. É possível ver que não tem nada, né? A gente só tem o rich text aqui. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai adicionar infocards para a gente poder customizar esses caras aqui. Então, o primeiro ponto a gente vai no home.jsonc, a gente vai adicionar esse cara aqui. Então, vamos lá. Home.jsonc. A gente vai adicionar 2 carinhas aqui. Vou tirar só esse mais aqui que veio da cópia lá. Adicionar uma vírgula. Adicionamos esse cara, a princípio. E
a gente vai adicionar, efetivamente, descrever esses blocos, né? Como a gente já viu anteriormente. Então, para cada um desses blocos que a gente declarou aqui dentro dos blocos da nossa home, a gente vai declarar como que eles são no mesmo arquivo, mas um pouco mais embaixo, né? Então, vou voltar para aqui. É importante ver aqui que ele já deu um erro, né? Porque a gente declarou o bloco, mas a gente não descreveu ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e adicionar. Opa, foi mal. Eu acabei copiando o que estava dentro do meu terminal. Vou copiar aqui de novo. E beleza. Então, eu copiei aqui as informações. Vou só ajustar a indentação aqui desses caras. Vou salvar esse arquivo. Ele vai atualizar aqui meu link e vai parar de dar o problema que estava dando antes. Então, é esperado que agora a gente tenha dois infocards, como vocês podem ver aqui. E o que a gente quer fazer agora, né? Dado que a gente tem esses infocards, a gente quer customizar ambos. Então, voltando aqui para o nosso passo, a gente quer customizar esse infocard. Então, o que a gente quer fazer, né? Então, vamos lá. De acordo com a descrição desse CSS Handles e com a recipe que eu mostrei anteriormente, a gente consegue implementar um exemplo desse cara customizado. Então, como que a gente vai fazer? Dentro do arquivo de CSS que está aqui, que é esse cara aqui, a gente vai inserir customização para aquele cara, para os dois infocards, né? Que é isso aqui. Então, eu vou copiar. E agora eu vou explicar um pouquinho melhor o que esses caras estão fazendo, né? Então, a ideia é que a gente está usando aquele seletor global, né? A respeito do botão. A gente está mudando a cor de dois botões aqui, esse. E esse, mudando o hover e o botão em si, né? Então, a ideia é que o botão vai ser branco, o hover dele vai ser azul. E aqui a gente está mudando coisas a respeito da headline em si do infocard. Então, mudando a família, definindo o tamanho da fonte, a borda, né? E a cor. Vou salvar esse cara. E agora vamos atualizar aqui para ver o que mudou, né? Então, podemos ver que, como vocês viram, o headline mudou, agora a gente tem uma borda, a fonte mudou, a letra mudou a cor também, e o hover, por exemplo, ele está azul, como a gente tinha definido aqui. Tá? Esse color aqui é o color da letra, né? E o background color é a cor do fundo. Então, beleza, a gente conseguiu obter o resultado esperado. E agora, o que a gente quer fazer? Como eu disse anteriormente, a gente pode utilizar o recurso de block class, que eu tinha mencionado aqui, para justamente definir o estilo de um cara em específico ao invés de qualquer infocard. Então, se a gente voltar aqui em como que a gente declarou esses caras, vocês vão ver que, a princípio, a gente não definiu uma block class aqui para nenhum deles. Mentira, a gente definiu para esse cara aqui, que é justamente o que a gente pode utilizar para poder definir nesse arquivo de CSS uma block class e estilizar somente os infocards que tem essa block class em específico. E é isso que a gente quer fazer. Então, qual é a ideia? A gente vai adicionar esse vintage aqui, que na verdade já estava aqui, né? Mas tudo bem. E a gente quer definir um estilo para esse cara em específico. E como que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente pode utilizar o container dele, e como a gente, que é o CSS Handles, né? Esse cara aqui seria o block class, e a gente define especificamente para esse cara uma cor de fundo diferente do outro. Então, a gente vai copiar isso aqui, eu vou voltar aqui para esse meu arquivo, e aqui embaixo a gente pode colocar ele. Vou tirar isso aqui. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse CSS Handles, pegamos o block class e definimos para esse cara uma cor de fundo diferente do container. Qual o resultado disso? Né? O resultado disso é isso aqui. Vocês podem ver que a gente mudou a cor de fundo, mas a cor de fundo apenas para o cara que tem o block class definido como vintage. E vocês podem ver que o de cima não mudou. Que é exatamente o resultado esperado aqui que a gente tinha. E agora a gente vai finalizar esse passo com alguns outros estilos customizados para o nosso infocard. A ideia é que no mesmo arquivo CSS que a gente utilizou anteriormente, que é esse aqui, storecomponents.css, a gente vai definir a largura máxima, além disso, a margem e o padding, que é isso aqui que a gente está fazendo. Né? Então, vou copiar isso aqui e colar aqui também no nosso arquivo. Vou salvar.
E agora vocês podem ver, consegui ser rápido o suficiente para mostrar para vocês mudando, que no fim das contas os nossos infocards ficaram um pouquinho menores em relação ao que eles estavam anteriormente, né? E beleza, o resultado é esse aqui, e agora o que a gente vai fazer é mudar a cor do título. Então a gente quer mudar a fonte para ser uma fonte em negrito, né? E a cor ser preta. Então vamos lá para o nosso headline, a gente quer que aqui seja bold e que a cor seja black. Salvei, tá atualizando aqui. Vamos voltar. Vocês podem ver que agora é bold e preta, como mostra aqui o resultado. E por fim, para a gente tirar aquele azul feio que estava no fundo do hover, a gente vai mudar o hover que antes estava azul para branco. Aí agora eu venho aqui, vocês podem ver que o hover está branco em ambos, né? Beleza? Então esse é o final desse primeiro passo. Agora a gente vai falar um pouco sobre estilos globais. E o que são esses estilos globais, né? Então, além do CSS que a gente aprendeu anteriormente, que tem a ver com aquela parte dos handles e afins, o Star Framework ele também oferece um outro tipo de customização, que é o que a gente utiliza através do arquivo style.json. E esse arquivo ele utiliza estilização semântica, de maneira que a gente utiliza o Tachyons. Então, na prática, o que isso significa? Isso significa que, ao invés de precisar mudar todos os fundos, por exemplo, de um botão para a cor que a gente efetivamente quer, a gente pode redefinir apenas a cor de um background de um action primary, por exemplo, tem, que seria a classe do botão. E essas customizações podem ser feitas através desse arquivo style.json. É importante ressaltar que, em geral, essas alterações que são feitas nesse arquivo, elas têm um impacto muito maior do que aquelas alterações que a gente fez anteriormente com o CSS Handles tem. Porque, no fim, o que esse arquivo faz? Ele mantém, como um todo, a identidade visual da loja, de maneira que ele mantém isso ao longo de todas as páginas e, em geral, são necessárias apenas poucas mudanças. E por conta disso, é importante, na verdade, que a gente tenha um pouco de cautela utilizando esse arquivo, e, em geral, seria bom a gente usar esse arquivo para conseguir definir um estilo padrão para aquele cara, ao invés de ficar utilizando muita customização de vários CSS diferentes. Então, a gente pode considerar esse arquivo aqui, style.json, como um cara que mantém a identidade como um todo da loja, e a partir dele a gente pode utilizar, por exemplo, fazer mudanças de cor e afins que vão se aplicar a todas as páginas daquela loja e evita que a gente fique mudando vários arquivos de CSS, um por vez, e acabar esquecendo, por exemplo, algum arquivo, algum componente específico que fica despadronizado em relação aos outros componentes. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai investigar, dar uma olhada, né, nesse arquivo. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e abrir ele. Ele fica dentro de configs style.json. Eu vou aqui para a parte de colors. Vocês podem ver que tem, por exemplo, as cores semânticas aqui. A gente tem aquele botão, por exemplo, que a gente falou, do Action Primary, que tem uma cor aqui azul, várias cores. Cores de hover, por exemplo. E, a princípio, ele pode ser um pouco confuso, porque ele contém todas essas definições de estilo que todos os blocos do Store Framework usa, mas no fim das contas uma boa forma da gente conseguir identificar o que está sendo utilizado é justamente inspecionar os elementos através do navegador. Então vamos lá, por exemplo, vamos pegar esse cara aqui, vamos inspecionar ele, aqui como um todo, deixa eu abrir aqui do lado, vamos voltar aqui. E vamos ver aqui a cor, por exemplo, né? A cor do background. Que a gente pode ver que está definida aqui, ó. Se a gente fizer uma busca por essa cor, por exemplo, essa cor aqui,
dentro do style.json. Deixa eu fechar isso aqui para não confundir a gente. A gente pode vir aqui e procurar por essa ocorrência. Vocês vão ver que ele é utilizado como base, é utilizado aqui em outras coisas. Enfim, vocês podem ver que ele é usado em várias ocasiões, né? Por exemplo, hover, active. Aqui, como diz aqui. Então, beleza. E, por exemplo, quanto à tipografia, né? Como é que a gente descobre as definições semânticas desse cara? Em um cabeçalho nível 1, por exemplo, a gente pode ver, voltar aqui e ver que esse cabeçalho heading 1, a font size foi definida como 3REM. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos, dentro desse arquivo style.json aqui, tentar mudar a cor e a tipografia, beleza? Então, a gente vai pegar todas as ocorrências dessa cor aqui e mudar por outra cor. Então, vamos lá, eu já tinha pesquisado esse cara, eu vou dar um replace aqui em todas as ocorrências, tá? Vocês podem ver que já mudou aqui, vou salvar esse arquivo. E, além disso, eu vou mudar o tamanho da font size para esse heading aqui, que era aquele heading que eu tinha mostrado anteriormente, que antes estava 3REM. Eu vou procurar pela ocorrência desse cara. Como eu mostrei, tá, o font size 3REM, eu vou botar para 2,5. E qual é o resultado esperado, né? No fim das contas, eu mudei aquela cor e mudei o tamanho da fonte também. Então, deixa eu fechar aqui o inspect para vocês verem melhor. Então, eu mudei aqui, mudei a cor, mudei o tamanho da fonte. Esse é o fim desse passo aqui. A gente vai agora para o próximo, que fala um pouquinho mais sobre templates customizados. Então, qual é a ideia? Até agora a gente viu como que a gente utiliza CSS, como que a gente utiliza Tachyons e Markdown para a gente customizar os blocos no Store Framework. Mas também é importante saber como é que a gente cria templates customizados, de forma que a gente possa ter landing pages customizadas, com uma URL bem definida e conteúdos específicos para aquela página. Então, em geral, lojas são compostas por várias páginas diferentes, cada uma com um layout e conteúdos específicos, que variam, obviamente, de acordo com a página. Quando você cria uma loja do zero no I/O, algumas páginas padrão são pré-definidas com URLs, como, por exemplo, essas aqui. A home, a página de produto, a página de pesquisa, de busca, né? A página do My Account, que é a página onde o cliente acessa a conta dele, a página de login e a página de Order Placed, que é quando você fecha a compra. Tá? E o que a gente vai fazer nesse passo? A gente vai aprender como que a gente cria um template desse do zero. Por exemplo, criar uma landing page. Então, quais são os passos necessários, né? Em geral, a gente tem que criar um novo template no tema da loja e criar um novo caminho para esse template. Vamos lá. Então, sobre o template ele vai definir o layout, qual é a cara daquela página, né? Então, a ideia é que se a gente quer criar uma página personalizada, a gente precisa criar também um template no tema justamente para aquela página, para mostrar como que ela vai ser, para definir como que ela vai ser. Então, o que a gente vai supor? A gente vai supor que a gente quer criar uma página simples, com informação sobre a loja. Dentro da pasta blocks, a gente vai criar um arquivo que contenha esse código aqui. Então, qual é a ideia? A gente vai fazer um store custom e é uma página com um template name, que a gente vai substituir pelo template que a gente efetivamente quer utilizar. E dentro dele é o mesmo processo de antes. A gente vai definir quais os blocos que vão estar dentro dessa página e, por fim, descrever esses blocos para que eles possam existir da maneira que a gente quiser. Como diz aqui. E, além disso, a gente definiu qual é a cara da página, quais são os blocos que vão ter, mas a gente também precisa definir qual é o caminho, né? Porque o cliente, quando ele acessa a loja, ele tem que saber, por exemplo, se ele acessar a página /About Us, ele vai conseguir acessar uma página que é customizada e que tem informações sobre a loja, enfim, sobre o lojista, o que eles fazem, o que eles vendem. E é assim que a gente define o path. A gente precisa definir esse cara para saber que página responde para aquele path em específico. Então, beleza. Aí, o que a gente faz? Depois que a gente define esse template com o layout da página que a gente quer, a gente define esse caminho, que a gente define no arquivo routes.json, dentro da pasta store.
Como, por exemplo, um store custom, que é about us, e o caminho, que seria, por exemplo, uma URL aqui que a gente define qual é. Então, vamos lá. Agora vamos para o exercício em si. A gente vai criar um template customizado, que é justamente uma página sobre nós, né? About us. Então, na pasta blocks, a gente vai criar um arquivo chamado aboutus.jsonc. Vamos aqui na pasta blocks, aboutus.jsonc. Eu vou só trocar aqui para a gente poder ter o VS Code primeiro. E a gente quer declarar um template dentro desse cara. Então, eu vou copiar esse cara aqui. Eu vou colar aqui. O que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que eu estou criando esse cara e dentro dele eu tenho um flex layout, cujo ID, né, aqui é about us. Nesse mesmo arquivo, como eu disse anteriormente, a gente vai ter que definir, declarar qual é esse cara aqui, né? Então, a gente definiu que a gente usa esse bloco, mas a gente precisa descrever esse bloco, que é justamente o que a gente faz aqui. Porém, agora vocês podem ver que a gente, beleza, definiu esse bloco, mas esse bloco ele tem dois filhos, que é uma imagem e um flex layout, com um texto. Então, uma coluna, né, na verdade, e um texto que seria o texto about us, lá que a gente precisa descrever, por exemplo, sobre nós, enfim. E então, beleza, como eu disse, a gente descreveu esse cara, mas como ele tem filhos, a gente também precisa descrever quem são esses caras aqui de dentro. E é justamente o que a gente faz aqui. Eu vou copiar e colar aqui, mas a ideia nada mais é do que, beleza, a gente definiu esse cara que era o bloco da página, esse cara tem dois filhos, que é uma imagem e um flex layout aqui, como vocês podem ver, a gente descreve, por exemplo, dentro desse flex layout. É uma coluna, essa coluna ela tem dois filhos, que são dois rich text, onde um deles é o título e o outro é o conteúdo. Tem as props aqui que tem um pouco mais a ver com como que a gente exibe efetivamente esses caras. E como ele tem filhos, a gente também precisa definir quem são esses rich texts, que é justamente o que a gente faz aqui. Então, a gente tem o título, que é esse cara, e a gente tem o conteúdo em si, que é esse tema, esse texto aqui, com um textinho bem breve e específico. Por fim, a gente define a imagem, né? A gente pega aqui a imagem e vê qual é o source dele, que é justamente uma imagem qualquer que a gente vai colocar para poder colocar dentro dessa página. Vou salvar esse arquivo. E agora, beleza, a gente definiu o template, a gente sabe qual é a cara dele, a gente sabe que ele vai ter lá uma coluna com flex layout, ele vai ter uma imagem, vai ter um título, vai ter um conteúdo, mas a gente precisa definir qual é o path que responde a essa página, né? Então, quando o cliente for acessar esse caminho X, ele vai conseguir acessar aquele template que eu defini. E é justamente isso que a gente faz nessa routes.json aqui. Então, dentro da pasta, store, a gente vai criar um routes.json, que dentro dele vai ter esse cara que eu estou copiando aqui, que está dizendo o quê? Que essa página About Us, o caminho que vai responder por ela é o /About Us. Então, salvei esse cara. E agora, como é que a gente faz para acessar, né? Então, como é um template que a gente criou com um path específico, que é About Us, basta a gente vir aqui no nosso workspace, na nossa conta, onde a gente está com essa aplicação linkada, /About Us. Então, beleza, o que tinha acontecido, né? A princípio ele não tinha aparecido aqui, porque como a gente mudou essa rota aqui, às vezes acontece que o nosso link ele não atualiza corretamente e ele não consegue disponibilizar essa rota a princípio. Então, o que eu fiz foi só dar um link aqui, né? E depois linkar de novo. E a gente tem aqui na nossa página About Us aparecendo, como eu disse, uma imagem e um texto que tem um título e um conteúdo. Beleza? Então, esse é o final desse passo aqui. A gente vai para o próximo, que é explorar o poder do rich text. Então, vamos lá. Qual é a ideia, né? A ideia é que o rich text ele usa Markdown, que é uma linguagem de marcação, e, em geral, ela pode ser convertida de maneira muito simples para HTML. E nesse passo aqui, o que a gente faz? A gente quer justamente mostrar como que a gente pode utilizar o Markdown no nosso bloco de rich text para customizar e criar textos interessantes como um todo. Então, qual é a ideia? Para a gente incluir textos no bloco de rich text, a gente usa a própria text, ok? Só que essa própria, ela também aceita conteúdo de Markdown. Então, se você, por exemplo, quer utilizar esse bloco
com Markdown, a gente pode utilizar essa prop e definir com Markdown normal. Então, por exemplo, a gente pode usar tralhas, né, para definir headings, como head 1, heading 2, head 3, contra barra N para poder definir enter. Que mais? Vamos ver aqui. Itens, como um todo, a lista de itens e afins. Opa! E beleza. E outras propriedades também podem ser encontradas na documentação. Eu indico vocês a darem uma olhada lá caso vocês queiram. E o que a gente vai fazer aqui, né? Então, antes a gente definiu aquela página About Us, a gente quer pegar esse cara e redefinir como que esse rich text aqui está escrito para a gente ter um texto utilizando o Markdown. E vamos lá, como que a gente faz isso? A gente quer definir que o título se torne um header pequeno, H3, e a gente quer quebrar a linha com contra barra N, e a gente quer colocar o trecho vtext minimum theme em itálico. Então, vamos lá. Voltando aqui, a gente quer que isso aqui vire um H3, certo? O título. E, além disso, a gente quer que isso aqui fique em itálico. Itálico a gente pode utilizar assim. E a gente quer quebrar a linha, vamos ver onde? A gente quer quebrar a linha justamente aqui. Acho que isso é suficiente. Vamos salvar esse arquivo e ver como que ele vai aparecer aqui. Beleza? Então, a gente vê que a gente quebrou linha aqui, colocamos isso em itálico. O nome, o título, né, ficou um pouquinho menor do que o que ele estava antes. E com isso, vocês podem ver que a gente utilizou o Markdown para poder definir como que esse texto aqui está sendo escrito. Agora, nós vamos para a parte de fazer uma landing page customizada de busca. Então, nos passos anteriores, o que a gente fez? A gente aprendeu como que a gente utiliza, como que a gente cria esses templates customizados com a página de About Us, por exemplo, que a gente criou. E é muito comum que, especificamente em páginas, em momentos, por exemplo, de datas comemorativas, promoções, a gente precise criar landing pages especiais para esses casos. E, além disso, a gente também pode criar buscas customizadas. E como que a gente faz isso, né? A ideia é que a busca, ela infere tudo aquilo que ela precisa pelo contexto que ela está inclusa. Então, numa página customizada, o contexto ele não existe, porque, no fim das contas, ela é uma página customizada, então ela é meio que crua, você define o template dela. E, dessa maneira, a gente precisa definir esse contexto, enfim, a busca com base numa query específica, para a gente conseguir inferir os resultados daquela busca. E tudo isso é possível através do Custom Query, que vem do Search Result Layout. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a Query Schema, que é uma das props desse Custom Query, e com ela a gente pode controlar a busca que essa landing page deve fazer. Vocês podem dar uma olhada em todas as possibilidades desse Query Schema, vocês podem dar uma olhada nessa documentação que está aqui, mas a ideia é que, a princípio, o que a gente vai focar aqui nesse passo? Em criar uma nova landing page. Então, a gente vai lá naquele arquivo routes.json e criar uma nova landing page, além do About Us. Então, a gente vem aqui. A gente vai criar esse cara aqui. E a gente vai criar um novo arquivo, que é justamente o template, né? Que vai ser o template que a gente vai definir como que é essa landing page dessa busca. Então, dentro daqui de blocos, a gente vai definir um cara, vai ser esse aqui. E dentro dele, a gente vai definir o que a gente precisa. A gente vai criar um template custom, e a gente quer definir um bloco image como um dos blocos desse template. E, além disso, a gente vai adicionar esse bloco Search Result Layout Custom Query. Então, eu vou copiar esse cara aqui. Tirar esse mais um. E agora, vamos lá. Beleza, então agora o que a gente vai fazer? A gente precisa, como eu disse, a gente declarou os blocos, mas a gente não definiu eles. Então, a princípio, vamos ver a primeira coisa que a gente está pedindo aqui. A gente quer definir esse bloco image com uma imagem da nossa escolha e com min width de 100%. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, vamos pegar esse image landing banner
Vamos definir ele com algumas props. Quais são essas props, né? Então, a primeira delas é um source. Eu, em particular, vou usar uma imagem aqui que eu já tenho como minha colinha. E, além disso, a gente quer que ele tenha uma prop de min width de 100%. Vou botar aqui 100%. Então, a gente definiu a imagem, agora a gente precisa definir esse outro cara aqui, que é a query em si do search result. Então, opa, bota ele aqui. Vamos ver o que a gente precisa definir para esse cara. O que a gente sabe é que a gente vai precisar definir props. Então, por enquanto, eu vou deixá-las vazias aqui, mas a gente vai ver o que a gente precisa. Então, a ideia é, a gente quer ordenar pela data de lançamento de maneira decrescente, esconder os itens que são disponíveis, mostrar um máximo de 8 itens e usar como query a palavra câmera. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? A gente vai definir dentro desse props aqui o query schema, que vai ter alguns campos, né? O primeiro deles é o order by field, que no nosso caso a gente quer que seja by release date de maneira decrescente. A gente quer que ela esconda os itens que não estão disponíveis, unavailable items. Eu acho que eu escrevi errado, mas vamos ver aqui. Faltou alguma coisa. Que a gente quer que seja true, né? Todas essas props aqui a gente pode ver na documentação oficial lá da Query Schema do Custom Query, como a gente mencionou anteriormente, mas a princípio eu estou usando aqui, acho que eu sei que a gente vai precisar definir. Além disso, a gente quer que a quantidade máxima de itens por página seja 8. E o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou utilizar um query field, que é câmera, por exemplo. Talvez seja preciso alguma outra própria, mas vamos ver como é que vai ficar por enquanto. A princípio, pode acontecer que a gente não esteja vendo esse bloco na página, ok? Então, o que acontece? A princípio, como eu peguei o template cru, né, sem nada, o meu arquivo search JSON-C aqui, ele está vazio, como vocês podem ver. Então, pode acontecer que eu não tenha blocos que efetivamente respondam pela parte de search. Então, talvez eu não consiga ver tudo. Então, vamos lá para ver se a gente consegue efetivamente ver alguma coisa. Né? Então, aqui a nossa página era landing. Deixa eu lembrar. Só landing. Vamos ver se a gente consegue linkar aqui de novo. Vocês podem ver que tem alguma coisa quebrada aqui, né? Então, vamos ver se a gente consegue resolver através desse passo aqui. Então, caso a gente já tenha passado pelos cursos anteriores, na verdade, eu não passei, então o meu arquivo está vazio. Caso a gente não tenha feito os cursos anteriores, esse arquivo aqui vai estar vazio. Então, a gente precisa adicionar blocos a ele. O que a gente vai fazer? A gente vai usar esse arquivo aqui, ao arquivo search. E, por fim, a gente precisa adicionar esse bloco aqui, lá no nosso Searching Landing. Desculpa, eu adicionei no lugar errado. Esse cara tem que estar aqui dentro como blocks, que é um array. Aqui dentro vai estar esse cara. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Vamos ver aqui. Blocks.
Beleza, então o problema que a gente tinha aqui, na verdade, era porque tinha uma vírgula sobrando aqui. Agora eu já ajeitei. E o que que aconteceu, né? Então a gente está vendo essa landing aqui um pouco estranha, mas na verdade isso aqui é porque a imagem que eu peguei, ela não é mais uma imagem válida. Por isso que ela está com essa caixa aqui meio estranha, mas vocês podem ver que a busca ela está aparecendo aqui. O que que eu vou fazer? Para não deixar isso aqui tão feio assim, eu vou pegar uma imagem qualquer que a gente tinha antes, como, por exemplo, a imagem que a gente utilizou no About Us, só para a gente ter uma imagem ali em cima. Por mais feia que ela fique, só para isso aqui não ficar muito aberrativo. Vamos ver se isso aqui é suficiente para a gente resolver. Beleza, então agora a gente tem uma imagem, como vocês podem ver. E aqui embaixo a gente tem a busca em si, né, dessa landing page. Como eu disse, a imagem aqui está muito grande, ela deveria ser uma imagem tipo um banner, alguma coisa do tipo, mas a princípio, como não tem uma outra imagem aqui, ficou um pouco desproporcional. Mas vamos fingir que está bonito. E aqui embaixo vocês podem ver o resultado da busca para essa landing específica que tem justamente a parte das câmeras em si. Beleza? Agora vamos voltar aqui. O resultado final era esse aqui, né? Porque a gente tinha uma imagem que tinha um formato como se fosse de um banner. Mas como essa imagem não está mais disponível, eu precisei utilizar aquela outra imagem. Beleza? Então, no fim das contas, é isso desse curso. A gente vai finalizar o curso aqui. Como vocês podem ver, tem outros cursos, então nós vamos dar continuidade a isso. E basicamente é isso que eu tinha para mostrar hoje. Queria agradecer pela presença aí de vocês e obrigada.